Josué, capítulo 1, amém? Como dizia o professor Francisco de Assis, o Chiquinho, ainda estou ouvindo farfalhar das folhas da Bíblia. Então, Josué capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, quero pedir, Senhor Deus, a direção do teu Santo Espírito para tudo, Deus, que o Senhor já colocou na minha mente e no meu coração para transmitir à tua igreja, Senhor. Fala conosco, Deus. Abre-nos a mente, abre-nos, ó Deus, o entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e viver os ensinamentos da tua palavra. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar o hino. Ao chamado de Deus tem que ser com ânimo e coragem para podermos ser bem-sucedidos. A obediência ao chamado de Deus tem que ser com ânimo e coragem para sermos bem-sucedidos. 2 ou 3 semanas atrás eu estive aqui pregando e perguntei para vocês o seguinte: você quer fazer parte de algo maior do que você mesmo? Você quer fazer parte de um projeto de Deus muito importante que vem transformando o mundo, vem transformando as pessoas? Você quer fazer parte de um projeto que vem do coração de Deus para o teu coração? Você quer participar dos planos de Deus para a salvação do pecador perdido? Amém. Amém. Eu também quero. Eu gosto muito de evangelizar pessoas olhando no olho. Eu gosto também de pregar a palavra aqui do púlpito e lançar a rede, mas eu gosto mais de falar pessoalmente com as pessoas. Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás. E ele, desde então, formou um grupo de homens e mulheres e os enviou para o mundo para fazer discípulos. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Esta é a suprema ordem do Senhor. A mensagem salvadora de Deus tem se espalhado por todos os países da terra. Ainda não alcançou todas as nações, mas todos os países já foram alcançados. Mas dentro dos países existem nações, como por exemplo aqui no Brasil, as nações indígenas. Lá em Moçambique existem muitos grupos étnicos dentro do mesmo país.
mas a nossa missão é ir levar o Evangelho até os confins da terra. Então Deus tem levantado homens e mulheres como nós, pessoas simples, pessoas de todas as camadas sociais, todas as idades, de todas as raças, cores, povos, línguas e nações, como testemunhas fiéis para irmos e pregar o Evangelho do Senhor. Muitas pessoas têm dedicado o seu tempo a levar a mensagem, com seus dons, com seus talentos, com seus bens. E esses crentes fiéis ao Senhor se dedicam diariamente, semanalmente, para que o Evangelho de Jesus seja propagado a todos os cantos. Você mesmo é uma dessas pessoas. Quando você dá o seu testemunho pessoal de cristão, do Evangelho do Senhor Jesus, quando você evangeliza as pessoas, quando você ora pelas pessoas, lá na tua célula, quando você está ali semanalmente, levando pessoas para conhecer a Jesus Cristo, então você é uma dessas testemunhas fiéis que o Senhor tem levantado para fazer a obra do Senhor. E nós, irmãos, devemos e vamos fazer a obra do Senhor com a escada do ser e fazer discípulos. Para obtermos o êxito na pregação do Evangelho, nós temos que subir essa escada. Ou seja, o ID de Jesus começa com um contato. Você precisa fazer contato com as pessoas, propositalmente, intencionalmente, com a boa intenção de falar do amor de Deus para essa pessoa. Paulo, quando foi para Corinto e ele depois escreveu a carta para os coríntios, ele dizia: eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra, mas fui no poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ir. Muitas pessoas nunca vão sair das suas casas e vir aqui para a igreja. Você então tem a célula. Convide a pessoa. É mais fácil levar uma pessoa na tua célula do que trazer no culto da igreja. O endereço mais próximo do não crente é o endereço da tua casa. Então, vamos levar a palavra, contatar pessoas, convidar essas pessoas, evangelizar. Na igreja primitiva, quando as pessoas vinham para o culto, já eram convertidas, já tinham sido ganhas lá fora, nas reuniões domésticas, pelos crentes, pelos cristãos. Então, quando traziam para a igreja, já era para ser edificada. Temos que ganhar essas vidas, consolidar a fé dessas pessoas através do evangelismo pessoal. Temos que adotar esses novos discípulos, discipulá-los, batizar, fortalecer na fé, edificar essas vidas com a palavra de Deus, treinar através dos treinamentos teóricos, dos cursos teóricos que nós damos aqui na igreja, e também treinamento prático lá na célula. Quando você dá o quebra-gelo para uma pessoa fazer na célula, você começou o treinamento prático dessa pessoa. Ela não sabe disso, mas ela começou a falar em público. Ela passa a semana ali procurando na apostilinha de quebra-gelo, o que eu vou fazer, Ai, meu Deus, me abençoe. E não acha, e vai para lá e passa a semana procurando um quebra-gelo. Então você começou ali o treinamento dessa vida. Quando você pede para o irmãozinho na célula ler um salmo, fazer uma oração, você começou a treinar. Certa irmã saiu da igreja aqui em São Bernardo e foi para uma igreja lá em Santo André. E ela aqui na igreja dela, igreja de estrutura tradicional, nunca tinha feito nenhuma oração na igreja. Ela chegou lá, se apresentou, o pastor estava recebendo as pessoas, o diácono ali na recepção, se apresentou: sou a irmã Maria, da Igreja Batista lá de São Bernardo e tal. Aí começa o culto. No meio do culto, o pastor falou: olha, está nos honrando aqui com a sua presença a nossa querida irmã Maria, lá de São Bernardo, e eu vou convidá-la para fazer uma oração. Quase que a irmãzinha se afundou na cadeira e desapareceu da igreja, porque nem na igreja dela ela nunca tinha orado, e foi para lá tremendo, mas graças a Deus a oração saiu, porque tem o Espírito Santo, é misericordioso. Mas veja bem, a gente começa a treinar o crente no discipulado. Quando o discipulador pede para o seu discípulo orar,
Eu já fiz discipulado, pensa que eu nunca fiz discipulado, não, eu nunca fiz muito, gente. A gente fala para o discípulo assim: você vai orar. Ai, pastor, não estou preparado. Deixa para a semana que vem. Já aconteceu isso com você? Deixa para a semana que vem, eu vou me preparar, né? Então tá bom, essa semana eu vou orar, a semana que vem é você, hein? Aí na semana que vem ele vem prontinho para fazer oração, né? Aí já aconteceu de eu me esquecer que era ele que ia orar, mas não era eu que ia orar? Então bem, pode orar, irmão, né? Então você começa a treinar a pessoa do 1 a 1, aí vai para a célula, né? Dá a tarefa, dá um salmo, pede para orar, etc. Amém? Vocês estão me seguindo? Amém. Depois que esse discípulo é treinado através da prática do dia a dia da célula, ele vem para os cursos na igreja, são preparados para fazer então a obra dentro da nossa visão. Aí esse irmãozinho, ele é um discípulo, passa a ser um discipulador, passa a ser um auxiliar da célula. Aí depois ele vai ser o líder de célula. Aí quando ele vai ser líder de célula, você já está enviando esse irmão para fazer a obra, para estar à frente de um pequeno grupo de 6 a 15 pessoas. E aí vai multiplicar a célula, que ele era apenas um auxiliar, multiplica, agora ele é o líder. Daqui um ano, daqui um tempo, 6 meses, um ano e meio, a célula dele cresce e multiplica de novo. Esse é o processo. Amém, querido? Você está me entendendo? Amém. Esses irmãos estão dedicando o seu tempo, o seu amor, a sua esperança e buscando da parte de Deus um avivamento da igreja do Senhor Jesus. Muitos de nós, eu tenho certeza, oramos e pedimos: Senhor, desce dos céus, vem sobre nós, aviva a tua igreja, derrama um poderoso avivamento sobre as nossas vidas. Amém. E aqui na história do povo de Israel, este povo foi levado para o Egito. Eu terminei de ler o Gênesis esta semana, comecei o Êxodo. O povo foi levado para o Egito, 70 pessoas desceram para o Egito por causa de uma crise de fome na terra. Havia uma crise de fome. E o Egito tinha armazenado comida nos celeiros, porque o Josué interpretou o sonho do faraó: 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, e eles estocaram, e as nações então iam até o Egito. 70 pessoas desceram. Passando o tempo, esse povo cresceu, e o outro faraó que veio e disse: olha, esse povo está grande demais. Vai que de repente um inimigo invade o Egito numa guerra, eles vão se unir ao nosso inimigo para nos derrotar contra nós. Vamos escravizar, vamos colocar peso sobre eles. Aí então disse mais: todo menino, chamou lá as parteiras hebreias e disse: todo menino que nascer, vocês vão matar. As meninas deixam viver. Mas as parteiras dirigidas pelo Senhor não faziam isso. Aí disse o faraó: não, faraó, é que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Elas têm a criança mais rápido. Quando a gente chega lá, a criança já nasceu, aí não dá para matar. Pois bem, então o Moisés nasceu nessa situação, cresceu como um príncipe do Egito, e aí o clamor daquele povo subiu aos céus, porque o Senhor tinha permitido a escravidão e o faraó pesava a sua mão sobre o povo. E aí, então Deus levantou Moisés para tirar o povo. 40 anos no deserto. Se você pegar o mapa, você vai ver que se eles fossem em linha reta, era uma viagem bem rápida, talvez de 6 meses, se falha a memória. Mas Deus fez com que eles descessem pela Península Arábica e subissem e saíssem do outro lado do Rio Jordão. Então o povo precisava ser liberto, e agora eles estavam de frente do Rio Jordão. Moisés foi levado lá no monte Nebo, no cume Pisga, diz o texto. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhes toda a terra. Aí no verso 5, 34, 5 diz assim: Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale
na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deus permitiu que Moisés subisse no monte, avistasse a terra, e ali ele viu de longe a terra, mas ele não pôde entrar por causa do conflito lá nas águas de Meribá. O Senhor tinha tido o povo clamando pelo Moisés: queremos água, não tem água. Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer de fome e de sede nesse deserto. Lá a gente tinha comida, lá a gente tinha tranquilidade, tinha água. Você trouxe a gente para morrer aqui. Aí o Senhor falou: Moisés, eu vou dar água para esse povo. Você vai e fala para a rocha, e eu vou dar água para o povo. Mas o Moisés estava irritado com aquele povo por causa da cobrança, e foi lá com o seu cajado e bateu na rocha 2 vezes. Seus infiéis, eu vou dar água para vocês. Pá, pá, bateu na rocha. Aí Deus deu a água, mas falou: por causa dessa tua desobediência, você não vai entrar na terra. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra que o Moisés feriu com seu cajado era Jesus, uma figura da pessoa de Jesus. Então, agora o Moisés não pôde entrar na terra. O Senhor, com 120 anos, Moisés morreu lá na terra de Moabe. Moabe ficava do outro lado do Jordão, em frente de Jericó. Aí Josué recebe uma missão muito importante. Eu fico imaginando Josué, um jovem, um jovem guerreiro, mas tendo que assumir o papel do mais importante líder, do mais importante profeta que Israel já teve. Moisés não era só profeta, Moisés era um administrador, Moisés era um legislador. Moisés, ele conhecia as ciências daquela época, porque ele foi educado como um príncipe do Egito. E a cultura do Egito naquela época era a mais importante cultura do mundo. Então esse grande homem, Moisés, então o grande líder do povo, agora está morto. E o Senhor fala: Josué, meu servo Moisés está morto. O grande legislador, o sanitarista, o juiz, o profeta, o servo de Deus morreu. E agora você, Josué, vai assumir o papel. E a minha Bíblia, na minha tradução, diz que a minha tradução fala que o Josué era servidor de Moisés, mas tem uma tradução que diz que ele era auxiliar de Moisés. Então veja bem, este jovem aprendeu com o melhor, depois de Jesus, claro, né? Jesus é o melhor dos melhores, mas Moisés era um grande líder. E nós queremos ver hoje, meus amados, queridos irmãos, como nós podemos obedecer o chamado. Aqui nesse texto é o chamado de Josué. Deus o chamou para substituir o grande e tremendo líder do povo de Israel. Aí então o Senhor nos chama e nos separa para fazer a sua obra. Diga: fazer a sua obra. Fazer a sua obra. Você foi chamado, separado, chamado e separado para fazer a obra de Deus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor ou auxiliar de Moisés, dizendo: meu servo Moisés está morto, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Responsabilidade de Josué: atravessar o rio Jordão. O Senhor mandou que Josué pegasse 12 homens de cada tribo, e cada um pegasse uma pedra do meio do rio, porque o Senhor abriu as águas do rio Jordão, assim como abriu o mar vermelho. E eles passaram pés enxutos também ali, e pegasse do meio do rio cada príncipe das tribos de Israel, são 12 tribos, cada príncipe ia pegar uma pedra do leito do rio, e do outro lado eles erigiram um altar ao Senhor com aquelas pedras, como testemunha daquilo que o Senhor
fizera na vida deles. Amém. Josué então tem essa grande responsabilidade. E aí o texto fala assim, olha, ele diz assim, Josué, levanta-te. Vamos fazer aqui naquela pregadora que eu vi pregando um dia, que disse, tá vendo, gente? Estava dormindo, Deus mandou levantar. Não é isso que eu só falo. Não, levanta-te, prepara-te, dispõe, fica preparado, você vai fazer uma grande obra, agora você é o líder. Não é que ele estava deitado dormindo, o Senhor estava despertando, levanta-te, prepara-te, né? É uma atitude de prontidão, esteja pronto para fazer a obra. E o Senhor, nosso Deus, nos desafia a fazer assim também, estarmos preparados, irmãos, nos levantarmos, estarmos dispostos na mão do Senhor para fazer esta grande obra que o Senhor confiou na sua mão e na minha mão. Amém. Deus não vai mandar mais anjos do céu para fazer esta obra. Portanto, ide, vão e façam discípulos. Amém. Amém? Então, nós também temos que nos preparar. Nos preparar de que forma? Teoricamente, dos cursos que eu acabei de falar, na prática da célula. Olha, eu tenho certeza que muitos irmãos que vêm aqui neste púlpito dar os avisos, orar pelos doentes, nunca antes, lá no passado, tinha feito isso, esse tipo de coisa. Mas na igreja do Senhor, aqui nós somos nivelados. Diante do Senhor, nós temos o mesmo nível. Aqui ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais sábio que ninguém. Mesmo a pessoa mais simples e mais humilde é importante para o Senhor, até o mais alto grau de estudo, etc. Somos iguais. Não importa o dinheiro que você tem na tua conta ou o que você não tem. Eu creio que a maioria de nós hoje é o que não tem. Né? Mas não importa, Deus te ama do mesmo jeito e Ele quer separar você, já separou você, para você fazer esta grande obra em nome do Senhor Jesus. Você tem um chamado de Deus. Todos os crentes têm um chamado de Deus. Todos nós somos chamados para levar o Evangelho. Vocês foram transportados do império das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para a luz do Filho do seu amor, do império das trevas para o reino da luz. Amém ou não? Amém. Você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas. Então, gente, nós temos que estar preparados. Verdade. Os crentes precisam estar preparados. Eu trabalhei com um irmão lá na Igreja Batista do Parque Seleta. Ele me ajudou a plantar aquela igreja ali no Parque Seleta. O irmão Rubens. Quando ele foi para lá me ajudar, ele já tinha 77 anos. Ele podia falar, estou cansado. Não, eles moravam em Santo André, nós íamos lá em São Bernardo, no Parque Seleta. Não, pastor, estou cansado, vou ficar na minha casa. Mas ele se dispôs. Irmão Rubens, você pode pregar domingo que vem? Posso, pastor. Irmão Rubens, você pode visitar tal pessoa? Posso, pastor. Irmão Rubens, você pode... E ele cantava, ele gostava muito de cantar, tinha uma voz muito bonita. Então ele, de vez em quando cantava na igreja, dirigia o coralzinho da igreja. Então tudo que eu pedia, irmão, você pode discipular tal pessoa? Posso, pastor. Falei, irmão, um dia conversando com ele, ele disse, irmão, interessante, eu te admiro porque você sempre está preparado, tem que estar disposto, né? Tudo que eu te peço você nunca fala não. Ele disse para mim assim, aprendi essa lição com ele. O soldado de Cristo tem que estar sempre preparado para fazer a obra do Senhor. Amém. Amém? Então Deus nos chama e Ele quer que você nos separe e Ele quer que você esteja preparado. Segunda coisa, irmão, o Senhor ordena para tomarmos posse da promessa. Veja aí o capítulo 1, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Amém. Esta palavra que ele fala aqui para o Josué, ele já tinha dito para o Moisés. E esta foi a promessa que o Senhor fez para o Abraão. Quando Abraão foi tirado da terra, da casa do pai dele, da parentela, lá em Harã, ele falou, Abraão, sai da tua
casa, da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, essa promessa tinha sido feita com Abraão, depois foi repetida para o Isaac, para o Jacó, e agora aqui o Josué, Moisés, agora o Josué. Todo lugar que pisar o teu pé, onde você colocar o teu pé, será terra do meu povo. Irmão, pois ele depois dei ao meu servo Abraão e a sua descendência. O Senhor nos colocou neste lugar, nesta região, nesta cidade, com um plano, com um propósito, que nós alcancemos diadema para o Senhor Jesus. Você pode fazer a obra de Deus ou dizer, não vou fazer, mas o Senhor nos chamou para ir e fazer, para conquistarmos a cidade para Cristo. Então, querido irmão, lá no seu TSD, lá no seu momento de oração, ore pela cidade, pela salvação da cidade, pelo bairro, pela rua, enfim, pelos teus parentes, pelos teus vizinhos. Nós precisamos tomar posse desta terra. Diadema, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu ainda era um jovem pastor, eu era assinante do Diário do Grande ABC, saiu um artigo que dentro do cemitério de Diadema tinha 100 metros quadrados consagrado para despachos, para macumbaria. Esta cidade estava consagrada para o demônio. E nós temos que orar e repreender todas estas forças malignas. Eu orei muito naquela época. Porque como é possível um cemitério público ter um espaço para a pessoa ir lá acender vela, sacrificar animais? Naqueles dias tinham sacrificado um bode dentro do cemitério. Por isso que saiu o artigo no jornal. Então, gente, nós temos que tomar posse desta terra. Nós temos que orar. Nós temos que evangelizar. Você está me ouvindo, irmão? Amém ou não? Você está me seguindo? Então, olha, Jesus colocou você aqui. Você está aqui nesta igreja porque o Senhor te separou e te chamou aqui nesta igreja. Porque se você tivesse que fazer a obra em outro lugar, Ele ia levar você para lá. Amém ou não? Amém. Se o Senhor tem chamado você para servi-lo aqui, faça isso em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus aqui, onde nós moramos, lá e acolá. Talvez você não vá para o acolá, para os confins da terra, mas outros vão. Amém? Amém. O pastor Zacarias esteve aqui esses dias atrás. Ele é moçambicano, um país pobre da África, onde a maioria das pessoas, ou uma boa parte da população, tem uma refeição por dia. E às vezes ele serve lá na igreja uma refeição para que as crianças possam ter ali um alimento. Quando eu fui para a África, lá em Angola, era a mesma situação. Os pastores e algumas pessoas, quando nós estávamos lá, tinha almoço no seminário. E eu fui para dar aula no seminário, eu e o outro pastor, o pastor Marcelo. Nós tínhamos uma refeição no seminário, os pastores vinham a título de se encontrar com a gente, mas a missionária falou, eles vêm aqui, claro, para ver vocês, mas também por causa da comida. Que às vezes não tem nem comida na casa deles. Então nós ouvimos o Zacarias. Ele é um obreiro autóctone, ele é da terra, nasceu lá, conhece a cultura. Quanto o Zacarias precisa para viver? Eu perguntei para o pastor Edinho, que é o brasileiro, que é o missionário. Ele disse, pastor, não é difícil dizer, porque o pastor, ele não tem que sustentar só ele. Quando ele ganha a pessoa para Jesus, um jovem, por exemplo, a família expulsa o jovem de casa. Muitas vezes o pastor tem que ajudar aquele jovem, trazê-lo até para a sua casa, dar comida, dar tudo, até ele se colocar, porque a família expulsa. Mas ele diz, olha, mas em torno de R$1.000 dá para um pastor autóctone viver, o pastor da terra viver ali. Então, gente, nós nos propusemos a ajudar e abençoar o pastor Zacarias. O Edinho disse, eu não preciso, porque eu já recebo sustento da minha igreja, que é a Assembleia de Deus, através do pastor presidente da igreja, pastor Tarcísio.
Então, o Edinho é um missionário brasileiro que largou, era um pequeno empresário aqui, largou tudo e foi lá para a África, para Moçambique. Podia estar muito bem aqui, mas o Senhor o levantou, o Senhor o chamou. Amém, irmão? O Senhor falou: vai para lá, toma posse da terra, toma posse da promessa. Você está aqui no maior conforto possível, né? Sei que poderia ser melhor, mas dentro daquilo que é possível você tem todo o conforto. Toma posse dessa terra, meu irmão, pela fé. E essa posse da terra começa com os joelhos no chão, orando. Salva, Senhor, salva estas vidas, ó Deus. Dá-me, Senhor, dá-me Diadema, São Bernardo, Mariporã. Temos que clamar. Amém, irmão? Você está me entendendo? Amém. Vamos tomar posse da promessa. Outra coisa importante para nós obedecermos ao chamado de Deus com ânimo é: ninguém pode resistir ao povo de Deus. O Senhor vai estar sempre conosco. Josué 1:5, ele fala assim para o Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém pode resistir ao povo de Deus. O maior exército, o mais poderoso exército do mundo é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os inimigos do povo de Deus não poderiam resistir à entrada deste povo lá na terra prometida. O Senhor estava com eles. Deus esteve com esse povo durante 40 anos no deserto. Agora estavam às portas da entrada da terra prometida. Precisavam atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra. E aí o Senhor disse: Josué, vai, toma posse, porque eu estarei contigo. Ninguém vai poder te resistir, Josué. Ninguém pode resistir à igreja do Senhor Jesus. Não há cidade fechada, não há bairro fechado, não há ninguém de coração duro que Deus não possa amolecer, não há portas fechadas que Deus não possa abrir. Amém. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Amém. Amém. Foi duro, mas saiu. Deus pode todas as coisas. Amém, gente? Amém. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há doença que Deus não possa curar. Eu sou testemunha viva. Eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã e falei: Deus, eu estava vendo algumas coisas sobre enfermidade na televisão. Eu falei: meu Deus, que grande milagre Deus fez na minha vida. Porque eu poderia estar ainda no hospital, ainda fazendo quimioterapia, ainda passando por dificuldades. Mas que maravilha! Faz agora em novembro, um ano que eu fui diagnosticado com câncer, mas o Senhor operou, me livrou da morte. Poderia estar no hospital, numa cama, sofrendo, né? Tendo, enfim, várias sequelas, o câncer ter se espalhado por outro organismo. Mas eu estive na ONU, fiz um exame agora, há um mês e meio atrás. O marcador oncológico antes da cirurgia era 89, o normal é até 39, o meu estava 89. Depois da cirurgia baixou para 45, e agora fiz o outro, está com 29. Glória a Deus. Bem abaixo da normalidade. Então eu perguntei: doutora, eu posso afirmar que eu estou curado? E ela disse: bem, sim, mas o médico nós temos que fazer um acompanhamento. O medo dela é que eu pare de fazer um acompanhamento, né? Porque tem que ir lá cada 3 meses, depois 6 meses, depois de ano em ano, por 5 anos. E ela vai perder o cascalhinho dela, né? Se eu parar de não sei se a preocupação dela, aquela moda médica é muito jóia. Eu não sei se a preocupação dela é mais com a minha saúde do que com o ganha-pão, mas ela é muito jóia. Então, gente, amém. Olha só, Deus pode fazer, e Ele faz. Amém ou não? Amém. Não há porta fechada. Verdade. Não há obstáculos que Deus não pode remover. Não há doença que Deus não possa curar. Não há problema financeiro que Deus não possa trazer uma solução.
Estava ouvindo ontem o testemunho do irmão Leveu lá em São Bernardo, ele dizendo, mês passado, irmãos, eu estava com faltando R$400 para pagar todas as minhas contas. E eu não sabia de onde tirar o dinheiro. Eu orei, não deixei de dar o meu dízimo, mas fiquei orando, Senhor, o que eu vou fazer? Para um homem, né, que depende de salário, é um bom dinheiro. De repente ele entrou na conta dele, na conta do banco, tinha R$400 na conta. Ele falou, de onde que é esse dinheiro? Foi o imposto de renda, a restituição do imposto de renda, que veio e ele não sabia, né? Mas não é impressionante como Deus faz? Precisava de R$400 e o imposto foi devolvido, a parcela do imposto de renda dele, R$400. Ele sabia que tinha restituição, mas não sabia quando ia chegar. Mas chegou na hora certa, não foi? Amém. Ninguém pode resistir ao povo de Deus, irmãos. Amém. É o maior exército, o mais poderoso sobre a face da terra. O diabo treme quando tem um crente de joelhos orando, quando é pessoa de oração e de fé. O diabo fica furioso quando vê um homem e uma mulher de Deus com seus joelhos dobrados. Este exército de Deus não tem tanque de guerra, não tem metralhadora, não tem bomba, não tem fuzil. Esse exército de Deus usa a arma mais poderosa, as armas mais poderosas, a palavra de Deus, a oração, a evangelização, o discipulado, a edificação do salvo, a comunhão com Deus e uns com os outros. Amém. O Senhor está contigo, meu irmão. Amém. Ele falou para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Glória a Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. E esta palavra depois é repetida pelo escritor da carta aos Hebreus, quando ele diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. O Senhor está com você. Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Não tenha medo, não desanime, meu irmão. Ainda, para nós obedecermos ao chamado de Deus, precisamos nos esforçar, ter bom ânimo e sermos obedientes. Aí então virá a vitória. Amém. Ele falou assim para o Josué, verso 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém. Irmão, tem coisas que você tem que fazer. Deus não vai fazer por você, nem vai mandar anjo fazer aquilo que você tem que fazer. Esforça-te. Tem que ter esforço, irmão. Não pode ficar desanimado. Esforça-te, tem bom ânimo. Para fazer a obra de Deus, precisamos ter ânimo, precisamos ter zelo, dedicação. Deus desafia Josué a ter bom ânimo. Josué vai ter problema, vai ter lutas pela frente, mas tem bom ânimo, eu estou com você. Amém. Porque eu estou com você, vai em frente, cara. Vai em frente porque eu estou contigo, você vai ganhar. Glória a Deus. Entendeu, irmão? 3 vezes nesta passagem ele fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ora, a obra de Deus tem que ser feita por gente que tem alegria, que tem prazer para fazer esta obra, gente animada. Você chega aqui na igreja, o pastor chega aqui na igreja, meus irmãos, caído para baixo, paz do Senhor, irmãos. A igreja vai ficar, para levantar essa igreja depois vai ser difícil. Nós temos que ter esse ânimo. Quando eu falo de Deus, eu não posso falar com desânimo. Eu estou falando do teu
Deus vive e verdadeiro, o único Deus. Amém. Então, eu tenho que ter bom ânimo na obra de Deus, para fazer esta obra, que é uma obra tremenda, meu irmão. Amém. A maior obra de todas as obras que é feita na terra é a obra da evangelização do mundo, é fazer discípulos para Jesus. Josué ia introduzir o povo na terra prometida, e ele ia enfrentar muitas guerras, e enfrentou, aliás, muitas batalhas, mas ele conquistou para Deus aquela terra. Então temos que tomar todo cuidado, obedecer a palavra de Deus. Ele fala nesse trecho aqui que lemos, para obedecer toda a lei que Moisés tinha deixado para ele. E ele fala assim, olha, medita nela dia e noite. Antes medita nela dia e noite. E é interessante que o salmista abre o livro dos Salmos no verso 2 falando exatamente isso. O teu prazer, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Que hora que eu vou pensar na palavra de Deus? Só aqui no culto? Só aqui na hora do culto? Eu pego a Bíblia lá na estante toda empoeirada, bato o copo, soco debaixo do braço e venho para a igreja? Diz que Bíblia é desodorante de crente, né? Põe aqui debaixo do subaco para ninguém ver, mas ele vai todo temeroso para a igreja. Certo pastor foi visitar uma família e deixou a Bíblia no carro, de propósito. Quando chegou na hora da leitura da palavra e da oração, ele disse: alguém aí me dá uma Bíblia. Foi um desespero atrás da Bíblia, ninguém achava uma Bíblia naquela casa. Por quê? Porque não lê. Aí por fim, o garotinho achou a Bíblia da mãe caída debaixo da almofada do sofá, há uma semana que ela tinha chegado da igreja, e a Bíblia estava caída lá embaixo. Então o pastor falou: gente, leia a Bíblia, irmãos. Amém. Já ouviu isso? Leia a Bíblia, irmãos, né? Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Uma das maneiras de afugentarmos o desânimo do nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus. Amém. Eu já terminei de ler a Bíblia agora 21 vezes. Terminei agora, tempo atrás. Agora terminei de ler o Novo Testamento. Nos meses para cá li todo o Novo Testamento como em Êxodo agora. Já li o Novo Testamento mais de 100 vezes. E ainda não sei nada. Estou aprendendo, né? Agora imagine aquele que lê a Bíblia só aqui no culto. Então a palavra de Deus é um instrumento poderoso para afastar o desânimo do nosso coração. Um crente cheio da palavra de Deus vai ter força para vencer os ataques do maligno. Um crente cheio da palavra de Deus vai vencer as lutas as lutas da vida. Quando nós estamos desanimados, precisamos tomar uma atitude de fé, de vencedor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O exemplo de Jesus na tentação, 40 dias e 40 noites jejuando, veio o diabo, e Jesus responde o que para ele? Está escrito, pela palavra. 3 vezes. Então, irmão, Josué deveria obedecer a palavra continuamente, ter a palavra na sua boca, meditar nesta palavra, dirigir a sua vida, nortear a sua vida pela palavra. O crente cheio de fé é um crente animado, é um crente que crê que vai vencer. Tem problema, mas eu vou sair dessa em nome de Jesus. Crente desanimado contamina os outros. O desânimo é contagioso, sabia? Eu tenho aprendido, irmãos, a ficar desanimado sem desanimar o outro, a ficar triste sem entristecer minha família ou a igreja, a ficar enfermo sem deixar os outros enfermos. O desânimo tira o foco, nos tira do foco, e o foco é Jesus e o seu reino. Amém. O reino do Senhor já veio. O reino do Senhor está dentro de nós. Amém. O reino de Deus está em você, mas um dia ele vai se tornar completo, quando Jesus voltar. Sabe quando vem o reino de Deus na vida de um crente, irmão? Quando você vai ali na padaria, compra o pão, dá R$20, e a menina do caixa te devolve troco de 50, e você diz para ela: volta, você confere,
vê que ela devolveu dinheiro a mais, e você volta e diz, fala, querida, tá errado o troco. Você deu dinheiro a mais. Entendeu? Isso é o reino de... Como buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Não é só vir na igreja, é no dia a dia, é na vida diária. Glória a Deus. Você entendeu? É o cara te fechar no trânsito e você não mostrar o dedo para ele. Entendeu? Mostra o dedo, o polegar, não o outro. Entendeu? O cara fecha e você não retruca, não xinga. Veio o reino de Deus na sua vida. Está entendendo, irmão? Diz que o lugar mais difícil do crente ser crente é no trânsito e na quadra de futebol, de salão, quando o outro lhe dá uma pica na canela, você já sai para cima dele também para se vingar. Outro lugar difícil do crente ser crente é dentro de casa, no lar, onde você fala o que quer, fala o que pensa e ofende as pessoas da família. Então, o reino de Deus vem quando você vem sobre a sua vida, quando você mostra a outra face, quando você caminha 2 milhas, quando você, o cara pede a túnica, você dá a capa também. O reino de Deus é prático, o reino de Deus é poder, é amor. Amém, querido? Amém. Então, o Josué aqui estava disposto a viver o reino de Deus. São os problemas pessoais, são os problemas no lar, são os problemas no casamento, no trabalho, na célula, na igreja. Todo tipo de problema vai gerar desânimo na fé. Sim ou não? Não sei se você já passou por isso, se acontece só comigo. Problemas e problemas afetam a nossa fé. Mas o que eu não posso, irmão, é ficar atolado no desânimo. Eu posso passar por um período de desânimo. Elias passou por um período de depressão. Elias teve um desânimo, uma depressão tão grande que ele falou para Deus: eu quero morrer, Senhor, me tira dessa vida, não aguento mais esses profetas de Baal. Se meteu lá na caverna e não queria sair, foi Deus que fez ele sair. A gente às vezes entra numa caverna da depressão, do desânimo e não quer sair mais, mas nós não podemos ficar na caverna, irmão. A vida continua, é vida que segue. E segue, tem que seguir na bênção de Deus, no poder de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Problemas nós vamos ter, lutas, mas não podemos deixar o desânimo tomar conta do nosso coração. O problema é quando você passa por um momento de desânimo, de tristeza. O problema é quando o desânimo toma conta de você. Aí vem depressão, uma série de outras dificuldades. Mas o Senhor quer te dar vitória em nome de Jesus, amém, querido? Eu clamo a Deus para que você seja uma bênção e um crente vitorioso. Ainda para concluirmos, não devemos ter medo de nada, pois o Senhor está conosco. Glória a Deus. Você quer responder ao chamado de Deus com obediência, com esforço e sem desânimo? Amém. Não tenha medo, o Senhor está com você. Ele fala assim: não te mandei eu, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Aqui é a terceira vez que ele fala: não tenha medo, não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aqui novamente o Senhor exorta o Josué a se esforçar e ter bom ânimo. E ele acrescenta: não tenha medo, não fique espantado, não se admire, porque eu estou com você. Amém. Eu sou o teu Deus e eu estou contigo. O Senhor teu Deus está com você, irmão. Amém. Jesus falou isso, não foi? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Josué não deveria ter medo diante da batalha que ele teria que enfrentar, das lutas que ele teria para conquistar a terra. Ele era um homem muito corajoso, o Josué. O Senhor estava com ele. E aí, eu sei, irmãos, vem medo. Esse dia atrás, meu filho conversando com uns amigos dele, lá na casa dele, ele disse, estava falando de medo, das coisas, ele falou: o meu pai é o homem mais corajoso que eu conheço. Sou eu. Eu falei: isso é porque ele não sabe dos meus medos. Porque todos nós temos medo.
cara falar que não tem medo é um mentiroso, né? Mas eu não tenho, eu tenho coragem, sim, não sabe por quê? Não é porque eu sou melhor, mas porque eu tenho fé em Deus. Eu creio no meu Deus. Ele não me desampara, nunca me abandonou nessa carreira que eu tenho já de 38 anos servindo a Jesus. Nunca me largou. Eu que às vezes pisei na bola com ele, desanimei, mas ele nunca me abandonou. Então é por isso que eu não tenho medo. Mas muitas vezes a presença do Senhor, irmão, para nós muitas vezes é ignorada. Mas nós temos que nos preocupar em sim e ter a presença do Senhor e pensar o Deus diante do qual eu ando, o Deus a quem eu sirvo, vai tirar todos os medos do meu coração. Amém. Medo dos problemas, medo da crise financeira, medo das enfermidades, medo dos problemas do lar, problemas domésticos. Não podemos ter medo de perder alguém que amamos, medo da morte, medo do diabo. É uma coisa que o crente mais teme é o diabo. Tem mais medo do diabo do que o temor de Cristo. Você não pode ter. Amém, querido? Amém. O Senhor nos chama, nos separa para fazer a sua obra. O Senhor ordena para tomarmos posse da promessa. Glória a Deus. Ninguém pode resistir ao povo de Deus. Ele está conosco. Temos que ter esforço e bom ânimo. Não podemos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Você quer ser um crente que responde ao chamado de Deus?